E quando eu estava orando, pensando no que ia compartilhar aqui, porque Deus fala muitas coisas com a gente, mas tem coisas que Ele fala que é conosco em particular, e há coisas que Ele quer falar com a igreja dele, né? Então, Jesus, o que o Senhor quer falar conosco como igreja? E eu estava orando, Deus já tinha colocado uma palavra no meu coração. Eu acho que foi sexta-feira, eu li um texto, né, numa página do Instagram, a página do Antítese. Quem conhece? Ninguém, só eu. Beleza. Não tem problema, é bom, porque vocês não leram, vai ser novidade, entendeu? E eu estava lendo esse texto. E esse texto, ele tinha muito a ver com aquilo que eu já tinha preparado para compartilhar com vocês, né? Então, eu reproduzi esse texto aqui para dar início, para estarmos prestando atenção nele, estarmos refletindo. E após ele, eu vou entrar naquilo que o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração. Amém? Então, vocês aí que não conhecem, segue que a página é legal, é fazendo propaganda e antítese. Né? Mas é que é muito bom mesmo. E aqui, o tema do texto era falando sobre aparência para Deus. Eu não vou falar nada de aparência aqui, tá? Essa noite. Mas, olha só. Desde a antiguidade, a aparência tem sido um problema no julgamento das pessoas. O próprio profeta Samuel, quando foi ungir Davi, se importou com a aparência e Deus o repreendeu. Lembra? Ele foi ungir um rei e ele se importou com a aparência dos irmãos de Davi. E Deus repreendeu ali Samuel. A diferença é que nós do século 21 somos a cultura que maximizou isso. Nós intensificamos a aparência, se apegando ao sucesso, poder, conquistas, uma falsa paz. E por isso que a nossa geração se importa tanto com imagens. O que importa é que os olhos veem. E é verdade, né, gente? Você já pensou como as aparências, as imagens têm poder? As ideias eram importantes no passado, mas hoje as imagens falam mais do que as ideias ou textos. E é verdade, porque às vezes a gente tem preguiça de ler o texto. Uma postagem, a gente vê a imagem, vê até o título ali, alguma coisinha, aí você abre um textão, que maior preguiça de ler isso, você nem lê, não é? Passa batido. Então, pense no crescimento de diversas redes sociais ao longo dos anos. Porque o Facebook perdeu tanta força e o Instagram hoje é a rede social mais influente do mundo. Porque as imagens têm mais poder que ideias e textos. E a nossa cultura cultua a imagem e a aparência. Quais são as consequências disso? Somos dominados por fotos e coisas aparentes, mas nada, gente, nada é profundo. Para o mundo, então, tudo é determinado pela impressão que tenho. O que eu vejo dita o que eu faço. Por isso os comerciais têm tanto poder e força. Olha, só uma abertura de aspas aqui, né? Fala aqui de comerciais e tudo que tem força, mas... Gente, a gente pode ver isso, né? O marketing, tudo, do filme da Barbie. Gente do céu, o shopping era uma infestação de rosa. Não é verdade? Meu Deus do céu. Todo shopping que eu ia, era todo mundo usando rosa, aquela loucura. Para a gente ver, né? Como que isso tem poder. Qual o resultado disso? Distração, comparação, manipulação, por sermos dominados pelas nossas impressões e sentimentos, que são o reflexo da exaltação da aparência e imagem que cultuamos, nos tornamos a primeira geração na história que não tem coerência entre o que é certo e errado. Nós somos a primeira cultura que diz, você precisa decidir o que é certo ou errado para você. Mas sem um padrão, como saberemos o que é certo e errado?
nos tornamos o que o pastor Tim Keller disse: a nossa sociedade nos faz livre para viver como desejarmos, a não ser que ofendamos outra pessoa, mas não definimos ofensa. Mais uma vez, como isso se aplica à aparência de maneira prática? Como não conseguimos definir certo e errado, bondade e maldade, não conseguimos definir caráter. Com isso, só nos resta a aparência, as coisas externas. Não conseguimos falar sobre o interior, porque é muito complexo e abstrato. Por isso, tudo é sexo, dinheiro e poder. O reflexo é o conteúdo sexual nas nossas músicas, no funk, no sertanejo, no rap. Presta atenção nas letras, pessoal. Não é verdade? Sempre sobre a aparência. Outra consequência é a pornografia. Se tudo que importa é a aparência, a pornografia é mais reflexo. Ela é extremamente incentivada pela mídia e pelas músicas. A pornografia te treina a olhar a beleza e qualidade externa e não o teor ou conteúdo do caráter. Todo mundo que é movido pela pornografia, nosso mundo que é movido pela pornografia nos ensina a olhar as pessoas exatamente de forma oposta ao Evangelho. Por isso, Deus não vê como homem, muito mais que algo externo. O que Deus vê e deseja é o coração. Amém? E o nosso texto base desta noite é 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Feche seus olhos. Pai bendito, nós estamos aqui essa noite, Pai, porque nós temos fome e sede de Ti. Nós queremos ouvir a Sua voz, Espírito Santo. Nós somos a Sua igreja, Pai, bendita. A igreja que tem vestes brancas, como nós cantamos aqui, Pai. A igreja que anseia por Ti, que declara que Tu és Senhor. Tu és Senhor nosso, Pai. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Nos dá ouvidos para Te ouvir. Nos dá um coração para Te obedecer, Pai. Oh, santifica-nos nessa noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço. Cada um de nós fomos comprados por um alto preço. E, gente, não há nesse mundo... Olha, se dessem para nós o mundo inteiro, não valeria o preço do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por você naquela cruz. Não vale. A gente podia ter tudo nesse mundo, ser a pessoa mais rica, ter todas as coisas, ter todo o poder. Isso não é nada perto daquilo que Jesus fez por nós, porque tudo que há no mundo passa, tudo que há no mundo perece, inclusive a gente. Mas as graças a Deus que deu seu Filho único, que amou a cada um de nós e se entregou por nós. Hoje nós estamos aqui, amém? Então nós somos comprados por esse alto preço, nós somos resgatados. Ninguém poderia, nenhum ser humano nessa terra poderia pagar o preço que Jesus pagou. Porque todos nós estávamos condenados. Mas Jesus se entregou por nós. Morreu e ressuscitou. E hoje Ele reina. Amém? E em breve voltará para nos buscar. Aleluias! Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. E que mundo é esse? Não se deixe escravizar pela praia maravilhosa que a gente viaja aí. É isso? Não.
Não se deixe escravizar pelas belezas, né, que a gente vê. Não, mas não se deixe escravizar por esse sistema que eu acabei de ler aqui do texto do Antítese. Isso é só uma coisinha, mas é um sistema de pensamentos e valores. Sistema de pensamentos e valores que nos cercam. Este sistema, esses valores, esses pensamentos que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, são sistemas contrários a Deus. É um sistema de rebelião a Deus. E esse sistema está impregnado em tudo, gente. Está em tudo. Está em desenhos infantis. Está tudo ali. Está em filmes que nós gostamos de assistir. Está em séries, que eu amo série. Está em novelas, em notícias, noticiários, reportagens, propagandas, moda. Está em tudo. Nós tiramos uns dias de férias. E a gente foi para o Chile. E lá a gente, não sei se o Lê está aqui, mas lá a gente foi, ai meu Deus, esqueci o nome lá onde ficou o presidente. Ninguém lembra da minha família, a Débora não lembra, o Leandro não está aqui para me ajudar. Você lembra, Rafa? Onde fica o presidente lá? Que a gente foi tirar foto? Não lembra também, vocês viram que a gente, para a cultura, a gente é uma bênção. Tá, beleza? Mas a gente foi lá para fazer que a gente é culto, entendeu? E a gente foi na parte de baixo que justamente mostrava um pouco da cultura ali. A gente olhando e observando. Mas teve, na parte de educação, sabe, que tinha as apostilas. Eu não entendia nada em espanhol, tá, gente? Mas eu fui ver. Mas a gente olhando ali, vendo, né, o artesanato, as coisas. Chegou ali numa área que tinham apostilas infantis. E lá, a gente ficou, foi eu, a Débora e a Gabi que viu primeiro. A gente estava fechado, mas a gente colocou a cara assim no vidro, foi ver, né, curiosidade. E a gente ficou chocada. E isso impactou, porque eram apostilas de educação infantil, com desenhinhos, mas ensinando relações sexuais homoafetivas para as crianças. Assim, explícito. Sabe, gente? Para quê? Entende? E isso chocou a gente. Porque criança não precisa ver imagens de relação sexual de nenhum jeito. Porque é criança. E era desenho para crianças pequenas. Então, é esse sistema, sabe? É esse sistema corrompido, é esse sistema corrupto, esse sistema imoral, sistema pecaminoso. Sistema pecaminoso. Deus valoriza o casamento. Casamento para Deus é aliança. E aliança para Deus é algo inquebrantável. É uma aliança. Deus tem uma aliança conosco. A gente casa, é uma aliança entre eu e meu esposo e Deus. Sabe? É uma aliança que a gente faz diante de Deus. Mas o mundo, o casamento para o mundo é apenas um contrato para uma união estável. E qualquer hora eu posso romper esse contrato. Quando ele não estiver me satisfazendo, não estiver de acordo com aquilo que eu acho que tem que ser. Todo mundo é descartável. Todo mundo é descartável. Deus valoriza a família, pai, mãe e filhos. Mas o mundo menospreza a família. Menospreza a família. Porque o mundo, ele assina embaixo em traições, em divórcio. E quando, às vezes, tem séries que você assiste, quando a família, conforme a Bíblia, pai, mãe e filhos, geralmente a família é uma família onde o marido é muito bobão, onde a mulher é melhor zona. Já repararam nisso, gente? Sabe?
Deus valoriza a fidelidade. No mundo, o sistema do mundo, não existe fidelidade. Não existe fidelidade. Porque fidelidade é você permanecer ali, independente das circunstâncias, das situações, se te agrada ou não. Mas no mundo não existe fidelidade. Deus valoriza a autoridade. Só que o mundo é anarquia. Deus valoriza a autoridade. Deus valoriza muito a autoridade. Autoridade de pai e mãe com filhos. E hoje em dia a gente vê o quê? Falta de respeito e honra. Os filhos não respeitam e honram os pais. E isso é certo e bonito. É certo e bonito. E hoje a gente olha e a gente vê o quê? Os pais abaixando a cabeça para os filhos. Está errado, é contra a palavra. Deus valoriza autoridades governamentais, por pior que seja. Foi colocado ali, por pior que seja. Está colocado ali, é ser humano e é errado, tá? Não tem nenhum ser humano certo. Ainda mais, se ser humano cristão não tem certo, que a gente vive pela graça, imagine quem não conhece a Jesus. Mas é uma autoridade. Está ali. Ela tem que cumprir a lei. Aí se não cumpre é problema dela. Mas ela tem que cumprir, não é verdade? Cada um com seus problemas, né? Então, Deus valoriza a autoridade. Até dentro do corpo de Cristo. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem, a palavra diz isso, sabe? Deus valoriza amor. E o mundo distorce o que é amor. O mundo vê amor como sentimento, né? Aquela coisa. Eu amo, eu sinto. Só que amor para Deus é entrega, é atitude, é renúncia. Distorce no mundo até o amor de Deus. Porque fala, Deus é amor. Eu posso viver do jeito que eu quiser, que Deus me ama. Realmente, Deus te ama, mas Deus é justiça. E Deus é fiel à palavra dEle, e não a nós. Amém? Deus valoriza pureza. O mundo, imoralidade. Imoralidade. 1 Coríntios 7:31 diz assim. 1 Coríntios 7:31. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas. Nós usamos as coisas deste mundo. Nós assistimos as coisas, né? Desfrutamos, vamos em cinema. E a gente, sabe, a gente desfruta das coisas, a gente usa as coisas deste mundo. Mas nós não devemos nos apegar a elas. Sabe por quê? Pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Esse mundo vai passar. Vai passar. Amém? Nós precisamos. Há 3 coisas que nós não podemos esquecer. A gente não pode perder de vista. Primeiro, não podemos esquecer quem nós éramos antes de Jesus. Nós não podemos esquecer. E não é como acusação para a nossa vida, não. É como referência. Assim como o retrovisor do carro é referência. A gente tem que lembrar da onde Deus nos tirou. E sabe quem nós éramos? Adúlteros, mentirosos, promíscuos, ladrões, insolentes, egoístas, amantes de si mesmos, idólatras, gananciosos, invejosos, fofoqueiros, caluniadores, insolentes, orgulhosos, arrogantes, desobedientes, infiéis. Isso é o que cada um de nós éramos. Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Então nós precisamos sempre lembrar, gente, da onde Deus nos tirou. Nós precisamos nos lembrar que se hoje nós somos chamados discípulos de Jesus,
Se nós estamos aqui, tendo o privilégio de ouvir uma palavra, de orar junto pela nossa família, não é por mérito. Não é por mérito. Por mais que você fale, mas eu sempre fui bonzinho na vida, nunca fiz nada de errado, nada de ruim. Não. A gente era tudo isso. Tudo isso dentro de nós. Não é por um mérito, gente. É porque foi pago um alto preço, como a gente leu no versículo. Um alto preço. Nós estamos aqui por graça, por misericórdia. O Senhor nos chamou. Ele nos atraiu. Ele deu a vida dele por nós. Não foi a gente que deu a nossa por ele. E muitas vezes a gente esquece disso. Porque nós já somos cristãos. Porque a gente está seguindo a Jesus. E a gente esquece. E a gente acha que nós tivemos alguma ação no sentido de sermos tão bons que a gente é merecedor de estar aqui. E não. É graça. É graça. A única ação que a gente teve foi de aceitar, de reconhecer e falar: Senhor, a minha vida é tua. Amém? Outro ponto que nós não podemos esquecer, que é muito importante, não podemos esquecer o que Deus fez por nós. Amém? E você que está com a sua Bíblia, você vai abrir aí, ou com o seu celular, Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. Não podemos esquecer o que Deus fez por nós. Gálatas 3,13 diz assim: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Amém? Jesus Cristo nos resgatou da maldição e se tornou maldito no nosso lugar. Maldição no lugar das nossas ofensas. Abra sua Bíblia em Isaías 43, verso 25. Isaías 43, 25. Olha só. Diz assim: eu aí é quem? É Deus. Somente eu, por minha própria causa, olha, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Amém? Deus, somente Ele, por causa dEle, apagou os nossos pecados. E a palavra diz que nunca mais voltará a pensar neles. E gente, isso não é só o pecado que nós cometemos antes de entregar a nossa vida para Jesus, mas são todos os pecados que nós cometemos depois. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Foi por iniciativa de Deus. Olha só, 1 Coríntios 1, 30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Amém? Aleluias! O Senhor foi por iniciativa dEle que nós estamos em Cristo. E Ele nos santificou e nos libertou do pecado. Nós somos livres do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Hoje, nós não somos mais marionetes do pecado.
nós podemos nos posicionar. Nós podemos nos posicionar e dizer não ao pecado. Nós podemos. Porque Deus nos capacita a isso. O Espírito Santo habita em nós. Mas a palavra de Deus fala que se acontecer o acidente de nós pecarmos, né? Porque se pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Amém? É Ele que intercede por nós. E se pecarmos, nós temos esse advogado, que a gente pode chegar diante dele, pedir perdão, nos arrependermos, levantarmos e continuarmos. Amém? Muitas vezes, sabe o que acontece? Muitas vezes, a gente acaba pecando. E a gente se arrepende, porque o Espírito Santo nos incomoda. Mas a gente fica prostrado ainda. Não consegue se levantar, aceitando a acusação do diabo. Nós lemos aqui em Isaías 43, que nunca mais voltarei a pensar neles, nos seus pecados. É o Senhor que diz. Amém? Que Ele nos libertou e nos santificou. Então, se há alguém aqui que ainda se acusa, que chegou diante de Deus, já pediu perdão, mas se acusa, saiba que quem te acusa é o diabo, porque o Senhor já te perdoou de todo pecado, Ele já te santificou. Levanta do seu lugar, prossegue em seguir a Jesus. Amém? E o terceiro ponto que nós não podemos esquecer é quem nós somos. João capítulo 1, verso 12 e 13. João capítulo 1, verso 12 e 13. Diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, nascido da vontade de Deus, não da vontade humana só, né? Que nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, mas também nascemos de Deus. Você é nova criação, você é filho de Deus, você carrega o nome da família de Deus sobre você. Aleluias. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, isso está falando sobre você. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As pessoas olham para nós e nós podemos mostrar como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,10, o próximo versículo. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Olha, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia. Não se esqueça de quem você era. Não se esqueça aquilo que Deus fez por você. E não se esqueça de quem você é. Amém? Nós não podemos nos esquecer disso. Sabe por quê? Porque se nós nos esquecermos disso, nós somos levados pelas coisas deste mundo. Porque nós vivemos nesse mundo, gente. Nós vivemos nesse mundo. Nós estamos dentro do sistema desse mundo. A gente ouve as coisas, a gente assiste as coisas, a gente conversa com as pessoas. Está no nosso dia a dia. Está no nosso dia a dia. E nós, se não lembrarmos constantemente de quem nós somos, não tivermos essa convicção
Sabe? Eu sou filha de Deus. Eu sou povo do Senhor. Eu sou nação santa. Ele me alcançou. Se nós não soubermos e não lembrarmos constantemente de quem nós somos, vai acontecer com a gente o quê? 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Nós seremos escravizados novamente pelo mundo. As coisas vão entrando dentro de nós, sem filtro. E a gente vai abraçando tudo. Porque a gente não pôs filtro. A gente não está filtrando. Não estamos tendo sabedoria de filtrar aquilo que tem entrado no nosso coração. E as coisas vão se tornando para nós normais. Tudo é normal para a gente. E nós vamos abrindo concessões. Como que a gente abre concessão, gente? Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, como essa pessoa foi aceitar isso? Como essa pessoa chegou nesse ponto? Ela não conhece a palavra? Gente, é sutil. Nós precisamos estar constantemente lembrando de quem nós somos. E colocando um filtro. 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao 6, diz assim, 1 Coríntios 10, de 1 ao 6, são exemplos da história de Israel. Isso é exemplo para nós, hoje, amém? Diz assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui está falando do povo que foi liberto do Egito, certo? Eles foram para o deserto e eles estavam na nuvem e passaram pelo mar, amém? Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Todos nós estamos aqui nessa noite, comendo do mesmo alimento espiritual, bebendo da mesma rocha espiritual que é Cristo. O verbo se fez carne, amém? A palavra Jesus está aqui entre nós, e nós estamos nos alimentando. Verso 5, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, olha, por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Como eles fizeram. Verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Apóstolo Paulo escreveu e falou isso, né? Advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Gente, nós temos vivido o fim dos tempos. Se para Paulo era difícil, imagine para a gente hoje, não é? 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Para que não caia. Isso é um exemplo para nós. Todo aquele povo era povo de Deus. Todos beberam da mesma rocha espiritual, que é Cristo. E nós somos povo de Deus. Mas nós não estamos isentos, se não vigiarmos, se não nos posicionarmos como povo de Deus, de voltarmos a ser escravos. De voltarmos a ser escravos. Nós precisamos nos manter firmes. Precisamos nos manter firmes. E como nos mantemos firmes e não nos deixamos escravizar por este mundo? Romanos 12, capítulo 1 e 2. Está aqui a chave. Portanto, irmãos,
suplico-lhes. Olha, imploro para vocês. Que entregue seu corpo a Deus. Nosso corpo já é dele, gente. Mas aqui está falando, olha, eu suplico a vocês que entreguem o seu corpo a Deus. Porque muitas vezes nós vivemos como se o nosso corpo fosse nosso. A nossa boca fosse nossa. Nosso olhar fosse nosso. A nossa mão. Mas não. Então entreguem seu corpo a Deus. Por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo. Isso é um sacrifício vivo e santo. Do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. A verdadeira forma de adorar a Deus, gente, é no nosso dia a dia. É guardando nosso coração. É lembrando de quem nós éramos. O que Jesus fez por nós e quem nós somos. É entregando como sacrifício ao Senhor o nosso olho, o nosso ouvido. Aquilo que a gente, sabe, o sentimento, aquelas vontades, entregando ao Senhor. Não imitem, olha, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Nós precisamos, gente, do Espírito Santo. Nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Há sutilezas que nos cercam dia a dia. Há valores e pensamentos que são mostrados e estampados diante de nós todos os dias, em todo tempo, em todo momento. E há coisas que têm aparência de bem, mas não é bem, é mal. Satanás, ele lá no Éden, a serpente chegou para Eva e apresentou algo que tinha aparência de bem, mas era morte, era mal. Nós precisamos do discernimento do Espírito Santo para não imitarmos o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Eu posso falar, nós precisamos dessa mudança constantemente no nosso modo de pensar. Precisamos, gente. Sabe por quê? Porque o nosso modo de pensar está contaminado. E a gente nem sabe. E a gente precisa dessa mudança aqui, ó, no nosso modo de pensar. E quando nós experimentamos essa mudança no nosso modo de pensar, olha o que acontece. A fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quem quer boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu quero. Mas muitas vezes a gente não está discernindo a boa, agradável vontade perfeita de Deus. Muitas vezes a gente não está vivendo ela. Sabe por quê? Porque o nosso modo de pensar está velho. Nosso modo de pensar está contaminado com as coisas deste mundo que nós estamos deixando entrar. Pelo nosso olhar, pelo nosso ouvir. Olhar todo dia e ouvir todo dia. Olhar todo dia e ouvir todo dia. É que nem água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Não é verdade? Mas é isso mesmo. Entendeu? Como a minha mente é renovada? Primeiro, palavra. Não tem jeito. Olha, a gente passa o nosso dia inteiro vendo e ouvindo as coisas desse mundo. Se nós não pararmos algum momento do nosso dia para pegar a Bíblia e ler, nem que seja um capítulo, gente. Ler, e não é assim, eu leio, beleza, já li e vou embora. Não, é ler, e um versículo que saltar no meu olhar, e eu não ficar com esse versículo o dia inteiro na minha cabeça, pensando nele, deixando o Espírito Santo trabalhar,
posso falar? Seremos escravos, novamente, deste mundo. Não tem como, gente. É o dia inteiro. É o dia inteiro a gente tendo contato. Nós precisamos ir na palavra. E é todo dia. É todo dia. A palavra é viva. Ela é viva. O pastor Ademar falou hoje sobre a palavra de manhã. Eu falei até pro Leandro, e deu um spoiler aí. Mas a palavra é viva. É aqui, ó. É a gente olhando e ouvindo. É eu lendo em voz alta. Portanto, irmãos, suplico-lhes. É eu lendo, eu vendo e eu falando para mim mesma. Que eu preciso ver e eu preciso ouvir. Eu preciso. E não é suficiente, gente. Só no domingo. Não é suficiente. Porque a gente tem 6 dias da semana em contato com as coisas desse mundo, e um dia da semana, 2 horas nesse um dia, no culto, contato com a palavra. Não. Aqui é o que você recebe. Você é equipado aqui. Você é equipado, você recebe uma palavra de Deus. Muitas coisas o Espírito Santo está falando no teu coração. Tem muita coisa que está falando. E se você sair daqui, não anotar em algum lugar aquilo que o Espírito Santo falou no teu coração, e amanhã você não pegar e trazer a memória e ler, sabe? Ler aquilo que Deus falou com você aqui hoje. E na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado, vai chegar domingo que vem, você nem vai lembrar o que foi falado aqui. Não é verdade, gente? Porque, posso falar, talvez você nem lembre o que foi falado domingo passado. Não é? Porque é muita coisa, é muita informação. Então é palavra. Meditação da palavra. Não é só leitura, é meditar. É pensar naquilo. É pensar como eu vou colocar isso em prática na minha vida. Deus me ajuda. Aí já entra na oração. Orar. Orar, gente. Orar é a gente mostrar que a gente precisa de Deus. A gente passa o nosso dia vivendo. Aí passa outro dia vivendo e a gente não lembra de orar. A gente às vezes lembra de orar na refeição, né? Que é agradecer, mas a gente não lembra de orar ao Senhor. Às vezes a gente tem decisões para tomar, a gente vai e toma as decisões. A gente vai fazendo as coisas e a gente não ora ao nosso Pai. Às vezes a gente está angustiado, a gente procura vários meios de resolver a nossa angústia, mas a gente não vai até o nosso Pai. Às vezes a gente quer direção, a gente toma, né? Olha, a gente quer se alegrar, às vezes a gente vai assistir uma série de comédia, vai ver um Reels lá engraçado, que a gente fica vendo, né? Para rir. Mas a gente não vai buscar alegria no nosso Pai. Nós precisamos orar mais. Oração é dependência. Oração é dependência, é intimidade. Só que a gente está tão íntimo com as coisas desse mundo, e a gente é tão pouco íntimo do nosso Pai. E outro é jejum. Jejum é importante, viu, gente? Jejum é importante. E posso falar? Jejum, ele vai confrontar a gente e vai mostrar coisas que há em nós errada, que a gente não estava vendo. Porque a gente acha que está bom, mas através do jejum, nós somos confrontados na nossa carne. Meditação da palavra, oração e jejum. Se a gente não consegue meditar na palavra, a gente ora pouco, imagine jejuar. Não é? Porque às vezes a gente não consegue ficar sem uma refeição. Porque a nossa carne grita. A nossa carne grita. E a gente precisa domar a nossa carne. Olha o que fala em 1 Coríntios 9, 25 a 27. Indo já para o final. Se o louvor quiser subir, tá?
O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Gente, quem é disciplinado aqui, levanta a mão. Pessoa disciplinada aí, pode levantar a mão, sem medo. Parabéns. Olha, Wagner. Aí o Rafa, o Lê, eu sei que é. Eu não sou disciplinada, tá, gente? Minha família sabe disso. Eu luto para ser disciplinada. Não é uma coisa natural do meu ser, entendeu? Mas olha aqui, o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça, gente, para ganhar um prêmio perecível. E a gente vê aí a Copa do Mundo feminina, né? As meninas se esforçam, se dedicam, fazem dieta, né? Estão sempre em forma, os exercícios e tudo mais. Né? É rigoroso o negócio. Mas eles querem o quê? Ganhar. Mas ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. É um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta. Olha, disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Gente, tem pessoas que são boas para treinar o seu corpo físico, em fazer academia, em fazer dieta, não é? Treina ali, e acorda cedo, e vai, e está certinho. Só que nós precisamos, gente, treinar o nosso corpo, disciplinar o nosso corpo, para que ele se sujeite a Deus, para que as nossas vontades se sujeitem a Deus. E como nós fazemos isso? Meditação na palavra, oração e jejum. A gente fala que a gente não tem tempo, que o nosso dia é corrido, que a gente acorda muito cedo e vai dormir muito tarde. Não é verdade? Então a gente acorda muito cedo, a gente não tem cabeça para ler, né? Para orar. A gente vai dormir muito tarde, a gente não tem forças, porque a gente está muito cansada. Mas, gente, ou a gente se posiciona como filhos de Deus, ou nós seremos engolidos por esse mundo. Ou nós seremos escravos novamente desse mundo, achando que está de pé, achando que está bom, mas já caiu faz tempo. A pior coisa é essa. Nós que estamos aqui como igreja de Cristo, nós corremos o risco de estarmos andando enganados. Só porque a gente é igreja, só porque a gente vem no culto, só porque a gente vai na célula, só que a gente cumpre o ritual religioso, a gente acha que está ok. Mas nós já estamos totalmente engolidos pelas coisas desse mundo. É difícil, viu? Orar, ler a Bíblia e jejuar. É difícil arranjar tempo. Se é difícil arranjar tempo para vir no culto todo fim de semana, não é verdade? É difícil. Às vezes a pessoa quer vir, chega alguém em casa. É difícil, gente. Às vezes você pôs como propósito, mas a preguiça é grande demais. Aí chega na hora e fala, oh meu Deus, vou assistir de casa. Não é? É difícil, gente. É difícil, porque, na gente, mexe com a nossa carne, mexe com o nosso conforto, tira a gente da zona de conforto, dá sono na hora de ler, na hora de orar, você não sabe o que falar, e na hora que você fala, eu vou jejuar, misericórdia, fome que você não tinha, aí você tem, vontade que você não tinha, você tem, não é? É assim. Mas posso dar uma dica que foi uma bênção na minha vida, que eu ouvi da missionária Edmeia. Quem conhece a missionária Edmeia Williams? As mulheradas conhecem, né? Mas eu ouvi uma pregação dela,
E ela deu uma dica para quem realmente quer ter uma vida diante de Deus todos os dias. Comece com 10 minutos. 10 minutinhos do seu dia. 10 minutos, sabe como? Pega 3 minutinhos. Ore ao Senhor. Põe no relógio, tá? 3 minutinhos. Você vai orar e vai falar: Senhor, que livro eu vou ler da Bíblia? Livro, tá? Não é capítulo não. Jesus, que livro eu vou ler da Bíblia? Ah, Pai, me direciona aqui na Bíblia. Mostra para mim, Senhor, que livro eu devo ler, que vai ser bom para mim, que o Senhor vai me ensinar nesse livro. Ora, gente, é batata. Vai vir um livro na tua cabeça. Sabe, vai vir. Tipo, se não vier um livro, vai vir Velho Testamento, Novo Testamento. Entende? Veio o livro, ou veio o Velho Testamento, Novo Testamento. Vai lá, ó, Novo Testamento. Tá, vou começar do primeiro. Velho, vou começar do primeiro. Veio um livro, Mateus. Tá, vou ler Mateus. Aí você vai ler. Você vai falar: Espírito Santo, fala comigo. Só que você não vai ler um monte. Você vai ler um capítulo. Você vai ler aquele capítulo. 1, 2, que às vezes tem um capítulo que é genealogia, né? Mas lê 1, 2. Aí, sabe o que você vai fazer? Nisso você foi 3 minutinhos, ó, 3 minutinhos você orou, 3 minutinhos você leu, e Deus vai falar com você naquele 1, 2 capítulos. 3 minutinhos você vai orar sobre aquilo que Deus falou com você. Vai saltar um versículo, vai saltar uma palavra. Durante o seu dia todo você vai pensar naquilo. Foi 10 minutos. 10, nem 10, foi 9. Sobrou um ainda. Entende? Faz isso. Coloca isso no seu coração. Se posicione como filho. Se posicione como igreja. Porque senão, gente, nós vamos perecer no meio do caminho. E essa não é a vontade de Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé. Jesus não deu a vida dele por nós, para que a gente ficasse pelo meio do caminho. Jesus não deu a vida dele por nós para isso. E posso falar uma coisa que o Senhor colocou no meu coração? A parte dele ele fez, gente. Ele pagou o preço. A parte dele ele fez. Agora é com a gente. Ele é fiel, Ele não muda, Ele não muda, e Ele está assentado à direita de Deus Pai, e Ele vai voltar, porque Ele é fiel, para buscar a sua igreja. Não é à toa que tem a parábola das 10 virgens na Bíblia. 5 estavam preparadas. A gente cantou aqui, o último louvor a gente cantou. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, né? Estou com as minhas lamparinas acesas. É referência à parábola das 10 virgens. Será que a gente está com a lamparina acesa? Será que a gente está com a lamparina acesa? Feche seus olhos, curve sua cabeça.